O mês foi muito difícil para os mercados, inclusive para o mercado de renda fixa. Vamos detalhar um pouco o que aconteceu. Acompanhe nesse vídeo. A primeira questão, pessoal, muito importante, é que os fundos da Quineia são fundos que atuam no Brasil, atuam no mercado internacional, e por esse motivo nós conseguimos mostrar para os nossos clientes que temos um resultado de médio e longo prazo bastante satisfatório. Se a gente tem uma piora do cenário doméstico, a gente consegue compensar usando estratégias no mercado internacional, seja de moedas, seja de renda fixa. Porém, o que está acontecendo nessas últimas semanas é uma alteração do cenário global em relação a juros nos Estados Unidos, principalmente. Isso tem repercutido em todos os mercados, no mercado internacional e também no mercado brasileiro. A gente vem, ao longo desses últimos meses, falando que os Estados Unidos devem entrar num processo de redução de juros, mas esse processo tem sido postergado. Os dados de atividade e os dados de inflação têm forçado o Banco Central americano a postergar esse momento de corte, e isso tem sim contaminado todos os outros mercados, principalmente mercados emergentes. A princípio, nós continuamos acreditando que o corte acontecerá nos próximos meses, mas talvez num timing um pouco mais atrasado e talvez num tamanho de corte também um pouco menor. O que não muda totalmente as nossas teses de investimento. Porém, nós temos que encarar a realidade e ajustar o nosso portfólio para atravessar esse momento de maior incerteza, que é o que nós estamos fazendo. Mais especificamente sobre o Brasil, o Banco Central brasileiro, enxergando esse cenário externo mais adverso, precisou incorporar uma comunicação de maior cautela. Ou seja, no balanço de risco, ele olha um cenário externo mais difícil e também tivemos algumas informações novas no Brasil referente às metas de fiscais para os próximos anos aqui no Brasil, o que não foi muito bem aceito pelo mercado. Nós tivemos uma reprecificação da moeda brasileira, tivemos uma reprecificação dos juros, não só por conta do cenário externo, mas também por conta do risco fiscal ter se alterado. Porém, quando nós olhamos a inflação, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem mostrado uma melhora gradual, ainda aquém de atingir a meta de inflação, mas uma melhora consistente e até que permite o Banco Central cortar os juros. Sobre isso, nós entendemos que o balanço de riscos se alterou e o Banco Central deve cortar os juros, porém num ritmo de corte menor, provavelmente em 25 pontos base na próxima reunião, e deve deixar a comunicação aberta para as próximas reuniões para colher mais informações, mais dados econômicos, observar o cenário externo, como ele se desenvolve, e a partir daí dar o seguimento no processo de redução da taxa Selic até o momento que ele entenda como adequado. Sobre o nosso posicionamento, é preciso dizer que nós reduzimos o risco para atravessar esse período de maior incerteza, mas também lembrá-los que já atravessamos outros períodos de bastante tribulação, bastante volatilidade no mercado de câmbio, no mercado de juros aqui no Brasil, e lembrá-los que o mercado de juros no Brasil é um mercado que tende a convergir no médio e longo prazo para algum racional econômico. Nós estamos num momento com juros extremamente elevados e a inflação mostrando gradativamente uma melhora. Passado esse período de maior volatilidade no mercado internacional e no mercado doméstico, a gente entende que as nossas teses de investimento vão voltar a performar adequadamente. Também é importante lembrá-los que nós temos um risco reduzido nos juros aqui no Brasil e gostamos mais da moeda brasileira. Essa tem condições de performar melhor, na nossa opinião, pelo diferencial de juros bastante elevado, pela boa performance da balança comercial, inclusive comparado com os nossos pares, outros emergentes. Sobre o nosso book de estratégia internacional, nós também temos uma posição que protege o nosso portfólio, ela é majoritariamente comprada no dólar contra moedas na Europa, contra moedas na Ásia, mas eu convido a todos a assistir o nosso vídeo de fundos multimercado, que você vai ter mais detalhes sobre essas estratégias. Continuamos empenhados em entregar o melhor retorno ajustado a risco para os nossos cotistas, de forma diversificada, olhando no médio e longo prazo para buscar as melhores oportunidades. Convido a todos a assistir os nossos vídeos, ler os nossos relatórios, a nossa carta e até um próximo vídeo.